Aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Em outra versão, e não se apagará. Amém? Vamos orar neste momento. Amado Deus, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, usa a tua palavra sobremodo, Senhor, para marcar as nossas vidas, Senhor, e usa, Senhor, esse livro, Senhor, para nos inspirar e para colocar fogo, até a fogo em nossos corações, Deus. Essa é a nossa oração neste momento. Nós pedimos, nós te clamamos que o nosso coração possa arder de amor por ti, possa queimar por ti, possa ser avivado e incendiado pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Sabe, irmãos, o texto de Levítico diz que o fogo, ele deve arder continuamente sobre o altar, ele não deve ser apagado. O fogo naquele altar, ele tinha que ser alimentado continuamente. A Bíblia também diz que os sacerdotes, todas as manhãs, eles colocavam lenha no altar para que o fogo fosse alimentado e ele não se apagasse. Você é convidado, é convocado, é intimado, é chamado por Deus a colocar lenha no seu altar todos os dias, todas as manhãs, tardes e noites. Eu quero te dar um conselho, eu quero te dar uma sugestão. Todos os dias tem um devocional de Deus para a tua vida. Quando tu acordar logo pela manhã, imita esses sacerdotes. Coloca a lenha no altar. E uma sugestão maravilhosa vai lá na nossa página, Devocional Marcados. Tem uma série de vídeos, todo dia tem um vídeo fresquinho para você, um pãozinho quentinho do céu, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu devocional, amém? Então tem nossa série lá, Devocional Marcados. Todo dia, quando você acordar, o vídeo já vai estar lá, para abençoar a sua vida. Agora vem comigo. E vamos ler aqui quando o fogo realmente caiu, sabe? Eu quero começar falando sobre a frase de Elias em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 24. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Aleluia. Muitos de nós já conhecemos a história de Elias, eu quero pontuar rapidamente essa história. Elias vive num período de um dos piores reis que Israel já teve, rei Acabe, com sua mulher Jezabel, 2 demônios em pessoa, misericórdia. E esse casal, ele promovia um culto a Baal, ele estava ali promovendo o culto a outros deuses. E em um determinado momento, Elias, impelido pelo Espírito Santo, ele libera uma palavra profética. Ele diz que sobre a minha palavra, eu declaro que durante 3 anos não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. Se eu não me engano, 3 anos ou 3 anos e meio. E durante 3 anos ali, aquele período, não caía chuva nem orvalho. E nesse período, Elias foge e é alimentado por corvos, é alimentado por uma viúva. E ali, de forma sobrenatural, o Senhor o sustenta. É algo maravilhoso que Deus faz através da vida de Elias. E quando Elias volta, Elias se apresenta e diz que cairá chuva segundo a sua ordem. A chuva cai, algo sobrenatural acontece e ele marca um grande confronto no Monte Carmelo para que todos os profetas de Baal comparecessem àquele lugar. E naquele lugar, o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus de verdade. Eu quero dizer para você que o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que responde com fogo. É um Deus que não perde para Baal e para nenhum outro que se chama Deus ou que se diz Deus. Ele é o Deus forte e verdadeiro. É o Deus único e fiel. É o único Deus digno de ser adorado. É aquele que vai responder com fogo e fazer uma obra maravilhosa. Vem comigo nessa leitura. Vamos ver o que o autor diz aqui um pouco mais sobre essa história maravilhosa. Aleluia. Tão certo, 1 de Reis 17, versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. É quando Elias profetiza. E aqui ele diz, Elias tomou a frente, cercado por adoradores de Baal, no centro de cultos a Baal, e fez o desafio. Que desafio foi esse? Aleluia. Construa um altar a Baal, e peça que ele mande chuva hoje, mas não façam fogo. Vocês acreditam que Baal controla os raios, que ele incendeia o seu altar. Eu vou oferecer um sacrifício a Javé sobre o altar do Senhor, e não colocarei fogo nele, o Deus que responder com fogo.
Só Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. O que vocês acham que aconteceu nessa hora? Será que Baal respondeu? Será que Baal trouxe a resposta que esse povo precisava? A Bíblia diz que eles se feriram mutuamente, eles começaram a se mutilar e clamar, e Elias zombava dizendo, clamem mais alto, vai ver ele está meditando, vai ver ele está viajando, ou sei lá o que, ele é um Deus, ele deve estar meditando. Mas quando Elias começa a clamar, quando Elias se coloca diante do Senhor, algo extraordinário acontece. O nosso Deus, ele responde com fogo de forma sobrenatural. Vem comigo. 1 de Reis 18, 36 e 37. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizesses voltar o seu coração para ti. Não deu tempo nem de dizer amém antes que o fogo sobrenatural e santo de Deus descesse do céu, queimando o sacrifício. Aleluia! A lenha, as pedras, a terra e fazendo evaporar a água do fosso. Então todas as coisas ali do altar foi queimada pelo fogo de Deus. Eu quero que você se coloque diante de Deus como um altar de Deus, para que Ele possa mandar o fogo santo dele sobre a sua vida e você queimar de amor por Ele. E esse fogo santo queimando dentro do seu coração seja instrumento e veículo do fogo de Deus a outros corações. Sabe? Eu fico lembrando da visão que João teve lá no Apocalipse, quando ele olha para Jesus e ele vê que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. Eu imagino olhar no olhar de chamas de fogo de Jesus e ter um coração incendiado e replicar esse olhar de chamas de fogo em outros corações, em outros olhares, a fim de que esse fogo tome todas as pessoas que estiverem por perto. Isso é avivamento, isso é fogo de Deus. E o Deus que respondeu com fogo no passado é o mesmo que existe hoje, ontem e existirá para toda a eternidade. Ele continua querendo responder com fogo, principalmente nos nossos corações, incendiando as nossas vidas, de tal maneira que o nosso evangelho não seja passivo, não seja apático, não seja sem vida, mas seja cheio da presença de Deus. Sabe por quê? O que diferencia a nossa vida das outras pessoas, o que diferencia a gente das seitas, o que diferencia a gente das outras religiões, é que o nosso Deus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele faz queimar os nossos corações de amor por Ele e pelas vidas. Então deixe o fogo de Deus queimar na sua vida, e deixe o Evangelho de Deus ser pregado através da sua vida, replicando o fogo de Deus e o avivamento de Deus no seu coração. Amém? Vamos prosseguir aqui, ver o que o Wesley Duell tem para dizer para a gente. Aleluia. Sabe, esse mesmo Deus respondeu com fogo no deserto. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, uma sarça ardendo em fogo começou a queimar. E Deus executou um chamado na vida de Moisés naquele momento, sabe? O que acontece com o povo de Deus? O fogo queima, mas não consome. Deixa eu ler aqui pra gente. Um arbusto comum no deserto queimava, mas não se consumia. O fogo de Deus nas pessoas que Ele controla, que são totalmente entregues a Ele, queima e continua queimando. Transforma, mas não consome. O fogo do juízo de Deus pode consumir o pecador, mas o fogo santo de Deus consome o pecado nos crentes que se arrependem e se entregam a Ele. O fogo de Deus purifica os crentes e os torna seres humanos mais belos, mas como Deus originariamente os criou para ser. Que esse fogo que queimou na sarça que Moisés viu possa queimar em nossos corações, transformando as nossas vidas. Entenda o que o apóstolo Pedro diz: não estranheis o fogo ardente que surge em vosso meio, para provar a vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. Mas esse fogo vem para aperfeiçoar a tua fé, para que a glória de Deus possa resplandecer sobre você e alcançar outras vidas no nome do Senhor Jesus. O fogo de Deus também queimou no Sinai. O fogo de Deus, aqui diz o versículo, agora todo o monte Sinai sacudia e tremia diante da presença do Senhor. Vem comigo. Então Javé desceu sobre ele em fogo. Êxodo 19, 18. O topo do Sinai ardia em chamas até o céu. Enquanto o monte tremia à vista de todo o povo, o fogo permaneceu ardendo por pelo menos 40
e talvez até 80 dias. O fogo de Deus queimou ali no Sinai, trazendo temor e tremor. O fogo de Deus, o fogo da presença de Deus, ele conduzia o povo durante a jornada. Quando o povo saiu do Egito e foi levado para Canaã, durante o dia, uma nuvem os protegia, mas durante a noite, uma coluna de fogo os cercava e os conduzia em segurança até a terra prometida. Eu quero que você entenda que é o fogo de Deus que vai te conduzir em segurança até a Canaã celestial, até a Jerusalém celestial, até o desfrute das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então deixe o fogo de Deus queimar na sua vida, porque o fogo é coluna protetora para as nossas vidas, até nos conduzir ao lugar da promessa de Deus. Amém? Quero falar ainda sobre esse fogo. O fogo de Deus, ele veio sobre o templo. E quando Salomão consagrou o templo, Deus novamente se manifestou enviando fogo do céu para iluminar o altar. Todo Israel viu o fogo descer e a glória Shekinah pairando sobre o templo. Os israelitas prostraram-se com o rosto em terra diante de Deus e o adoraram, segundo Crônicas 7, do 1 ao 3. Quando Ezequiel teve uma visão de Deus assentado no trono, foi-lhe mostrado fogo santo, radiante e brilhante luz. Ezequiel 1, 26 ao 28. Na visão que Daniel teve de Deus, o seu trono era de chamas de fogo e as rodas deles eram fogo ardente. Um rio de fogo manava, manava e saía de diante dele. Que visão maravilhosa. Ezequiel teve, Daniel teve. Que visão maravilhosa aconteceu em 2 Crônicas 7, na consagração do templo. O fogo de Deus estava presente. O fogo de Deus também estava presente, sabe onde? Em Atos capítulo 2, nós lemos sobre isso ontem. Atos capítulo 2, no Pentecoste. Dessa vez o fogo da glória de Deus se dividiu em chamas, em línguas repartidas como de fogo, individuais, pairando sobre aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. O fogo do Espírito ainda pode purificar, dar poder, encher, aquecer, alumiar e refletir o brilho de Deus. Muitas vezes, aqueles que realmente vivem na plenitude do Espírito Santo são facilmente reconhecidos como homens ou mulheres de Deus, porque as pessoas olham e veem o fogo de Deus brilhando na face desses verdadeiros cristãos, sabe? Tem que acontecer conosco o que aconteceu com os discípulos. Quando olhavam para ele e viam as características de Cristo. Quando Pedro tentou negar a sua identidade, as pessoas disseram, ele é um deles. Eles, não sou, ele é um deles. Ele fala como eles, ele anda como ele se comporta como eles. Ele é um deles. E a Bíblia diz que pela primeira vez, quando aqueles discípulos de Jesus passaram na igreja de Antioquia, eles disseram, ali vai os cristãos. Sabe o que quer dizer cristãos? Pequenos cristos. As pessoas diziam, ali vai os cristãos, eles se parecem com Cristos, eles são como que pequenos cristos sobre a terra. É necessário que as pessoas olhem para nós e vejam, eu vejo Cristo neles. Eles de fato são Cristo vivendo sobre a terra. Para que isso aconteça, o fogo de Deus tem que queimar no seu coração, tem que queimar no meu coração, para que as pessoas possam ser de fato impactadas. É necessário que nós sejamos marcados pelo fogo da glória de Deus. E assim nós vamos impactar essa geração. Assim vai acontecer o nosso versículo principal, o nosso versículo tema. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, porque o fogo de Deus estará ardendo em nossos corações, estará incendiando a nossa geração. Eu quero concluir o relato desse livro, falando sobre esse fogo na Índia. Tem mais um trecho aqui que eu quero ler com você, sobre esse fogo na Índia, que diz o seguinte: muito raramente o fogo santo que arde e não consome tem sido visto durante tempos de avivamento. Por exemplo, no despertamento de 1905, no centro de Mukti, na Índia, a evangelista Ramabai ensinava centenas de meninas a respeito do Espírito Santo. Quando elas estavam reunidas em oração, começaram a ficar cheias do Espírito Santo. Numa manhã bem cedo em que as meninas estavam de joelhos, chorando e orando, de repente surgiu uma chama de fogo visível ao redor de uma delas. Todas elas viram, e uma menina atravessou a sala para pegar um balde de água. Estava prestes a derramar o balde quando percebeu que não era literalmente fogo. A menina disse-lhes que ela havia sido cheia do Espírito Santo e as exortou a de arrependerem-se. Dizia ela, ó Senhor, estou cheia de alegria,
mas perdoa e purifica as minhas irmãs, como fizeste comigo, ó Senhor. Carecemos de avivamento. Temos de ter isso. Começa hoje, quando Deus as reavivou. Muitas meninas testificaram. Senti uma sensação incrível, ardente em seu interior, como que um fogo queimando em seus corações. Na sequência que o autor vai dizer é bem verdade, que não devemos viver buscando essas experiências, não devemos viver buscando experiências palpáveis ou emoções que mexam com nossas almas. Mas a grande verdade devemos buscar a glória de Deus brilhando em nossa face, a fim de que as pessoas sejam impactadas por essa glória em nossas vidas. Nós podemos sim ser um veículo dessa glória. E nós podemos sim viver o extraordinário do Senhor. Para concluir, deixa eu ler aqui o final. Não devemos buscar tais manifestações físicas e visíveis, mas precisamos sim ansiar por e procurar as poderosas obras do Espírito Santo na transformação de vidas, igrejas e comunidades. Nosso Deus ainda hoje é Deus que revigora e transforma por seu poder. Ele é o Deus do fogo do avivamento, Senhor. Carecemos novamente do teu fogo. Aleluia! Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso clamor. E nós vamos clamar por esse fogo. Nós vamos orar aqui por um instante, clamando por esse fogo. Eu quero colocar aqui um louvor que eu gosto muito. Não sei se você gosta, algumas pessoas não gostam, mas eu gosto. Eu vou colocar esse louvor aqui enquanto a gente ora, enquanto a gente clama por avivamento, pelo poder de Deus em nossas vidas, para que esses dias sejam dias de despertamento espiritual em nossos corações. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Faz queimar o teu fogo, Deus. Faz queimar o teu fogo sobre nossas vidas. Faz queimar o teu fogo sobre cada uma das pessoas que estão nessa live. Eu quero começar orando por cada um de vocês que estão online nesse momento. Então, Deus, vem sobre a vida da Rebeca, Deus. Sobre a vida da irmã Cristina, do Magno. Toma, Senhor, a vida desses irmãos em tuas mãos, dessa família em tuas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre a vida do Alex, Deus. Oh, Deus. Deus, toma-o em tuas mãos, Senhor, e derrama o teu fogo sobre ele, Deus. Vem, Senhor, sobre a vida da Flor, sobre a vida da Jessie, do David, Deus, da Maíla. Oh, Deus, vem sobre a vida de Wesley, de Devinho. Vem sobre cada um de nós com o teu fogo santo, Deus. Faz queimar o teu fogo, Deus, sobre a vida, Senhor, da irmã Rineida, Deus, Michele. Oh, de Candaramaçuia, de Candaramaçuia. Vem sobre a vida de Natália, Deus. Vem, Senhor, sobre a vida de cada uma pessoa aqui, Senhor, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida do Amauri, Deus, sobre a vida do Adionex, meu irmão. Toma essas pessoas em tuas mãos, Senhor, e que o teu fogo santo, Senhor, tome cada coração, Deus. Vem com tua presença maravilhosa agora, Senhor, tocando cada coração. Que nós sejamos impactados pela tua presença, Deus. Presença que traz arrependimento, que traz quebrantamento, que traz contrição, que nos leva, Senhor, a reconhecer que só tu és o Senhor de nossas vidas, Deus. Vem com essa presença maravilhosa sobre cada coração, Deus. Sobre cada família aqui representada, Deus. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça, Deus. E que nós possamos viver dias de avivamento. Que nós possamos viver o teu sobrenatural. A tua graça bendita. O teu poder eterno e maravilhoso. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Essa é a nossa live de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus manifeste graça, poder sobre a vida de cada um de vocês. E que nós possamos viver a cada dia esse sobrenatural de Deus. Queime em nós o teu fogo. Estou vendo aqui os comentários que os irmãos colocaram antes de finalizar essa live. Que vejam